Para a gente entender movimento, para a gente entender velocidade, precisamos de alguns conceitos. Quais são os conceitos mais fundamentais? Olha, gente, tem um conceito que eu sempre digo assim: o conceito é o suporte de qualquer fenômeno físico. Tem um conceito que a gente começa aqui em movimentos, que é o princípio de Galileu Galilei. O que diz o princípio? Todo e qualquer movimento depende de um referencial. Se não houver referencial apresentado, a referência universal é a Terra, é o solo, é a superfície. Então, todo e qualquer movimento sempre depende de um referencial. Então, parece muito fácil. Sim, em relação a você que está me ouvindo agora, eu estou sentadinho na minha cadeira, eu estou em repouso. Mas em relação a você, uma pessoa caminhando na rua está em movimento, considerando que você está como observador num ponto fixo na Terra. Então, parece muito simples, e é difícil, não é? Só que, às vezes, as provas gostam de correlacionar situações. Por exemplo, se nós observarmos essa situação, observe que tem um vagão ali, né? Uma pessoa dentro do vagão jogando a bolinha para cima. Para quem está dentro do vagão, a bolinha, como está a bolinha, a pessoa e o vagão com a mesma velocidade, é como se ela tivesse parada. Então, a bolinha sobe e desce em relação à própria pessoa. Mas para alguém que está fora, a bolinha quando sai, como tem movimento, ela vai sair fazendo um arco de parábola aos olhos da pessoa. Observe que essa pessoa na Terra, ela vê a bolinha fazer um arco de parábola. Então, para quem está parado, para cima e para baixo. Não, perdão, para quem está parado em relação à bolinha que é dentro do vagão, né? Para cima e para baixo, porque a bolinha, o vagão e a pessoa ali dentro têm a mesma velocidade. Mas para alguém que está na Terra, todo o conjunto se move. Então, essa bolinha, ela não saiu do zero, ela saiu com velocidade para frente, subiu e com velocidade para frente desceu. Por isso que ela fez esse arco de parábola, né? Sobe indo para frente e desce indo para frente. Por isso fez um arco de parábola. Para alguém fixo na Terra, eu tenho um movimento em conjunto, né? Para alguém na Terra, para esta pessoa na Terra, o que acontece? A bolinha não só sobe, ela sobe e vai para frente junto com o vagão. Então, há uma composição de movimentos. Então, o resultado é isso aqui, ó. Então, na hora que ela vai, ela faz isso. Caramba, pois é. Porque tem um movimento independente da bolinha somado com o movimento do vagão. Então, perceba que o referencial, ele capta o resultado do movimento. Então, faz esse arco de parábola. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que tudo depende do referencial. Então, para o carinha que está no vagão, a bolinha e o próprio vagão, todos estão juntos com a mesma velocidade. Então, um está em repouso em relação ao outro. Quando ele joga para cima, em relação a ele mesmo, ela sobe e desce. Mas para quem está fora do vagão, parado na Terra, a bolinha não só sobe, ela sobe indo para frente. Então, ela sobe indo para frente e depois desce. Se ela sobe indo para frente e depois desce, ela faz um arco de parábola, certo? Então, é importante a gente entender isso. Então, caramba, parece uma coisa muito técnica. Mas não é difícil, não. É só a gente ter muito cuidado com esse tipo de perspectiva. É uma perspectiva um tanto quanto perigosa, um tanto quanto desgastante do ponto de vista assim, da análise, mas ela não é difícil de ser entendida. Tá bom, gente boa? Então, vamos lá. Bom, além do princípio de Galileu Galilei, é claro, fazer análise dinâmica de duas coisas, do deslocamento, que nós já vimos aqui, que o deslocamento tem natureza vetorial, né? A gente conceitua deslocamento da seguinte maneira, é a diferença entre as posições final e inicial em uma trajetória. A posição final geralmente chamada de S, a inicial de SO, ou S0, tanto faz, tá? Então a gente faz isso, ó, deslocamento, posição final menos a posição inicial. Mas o que isso efetivamente tem a ver com um vetor? É simples. Lembra que o vetor é um segmento de reta orientado? Então ele tem começo e fim. Então o seu início, o seu fim, a diferença. Caramba! Pois é. Então, a gente está acostumado assim, né? As provas chegam lá, colocam as setinhas. Olha, está na posição 20 metros, vai para a posição 90 metros. Quem é o deslocamento dele? Aí você faz.
S final menos S inicial. Aí você faz, S final é 90, o inicial é 20, então o deslocamento é de 70. Pô, tá tudo perfeitamente correto, acentuadamente certo. Mas olha, esse é o início, esse é o fim. Deslocamento. Se eu saio de 20 para 90, eu andei 70. Caramba, velho. Percebeu? Então, o conceito ele não pode ser atropelado por uma conta. A conta só existe por causa do conceito. É muito importante nós termos isso na nossa cabeça. É fundamentalmente importante, tá? Bom, e a distância percorrida, né, que é escalar, que é a soma de todos os espaços descritos na trajetória de um móvel. Né? Quando você diz assim, poxa, olha, eu saí de casa, depois eu fui ali na farmácia, depois eu andei ali até a padaria, depois eu fui ali na casa de um vizinho, e depois eu parei um pouquinho ali para comprar pipoca. Então, a soma dessa distância, mais essa distância, mais essa distância, perdão, mais essa distância aqui, é a distância percorrida. E quem vai ser o deslocamento nisso tudo, Marcos? Esse é o inicial, esse é o final. É só ligar, ó, final menos inicial. Poxa, caramba, então é o vetor que liga o início ao fim. Se a gente tiver isso em nossa cabeça, não precisa saber a aula de vetores, mas entender, compreender a diferença sistêmica entre um e outro, tá? Então é importante lembrar que o deslocamento é vetorial, tem essa condição de início e fim, como se traçasse o vetor a ponto de partida, ponto de chegada, tá? E a distância percorrida, ela é escalar, é a soma de tudo que você factualmente andou, factualmente percorreu. Tá? Eu gosto muito de definir assim, ó. Se você pega esse caminho verde aí, ó, e anda por ele, esse é o caminho verdadeiro, esse que está em verdinho aí é a distância percorrida. E quem é o deslocamento? É o vetor que liga A e B, que é o de vermelhinho. É o final menos o inicial. Poxa, então não é uma coisa difícil de se executar. Claro que não, gente. Claro que não. Tá certo? Então é importante a gente pensar sistemicamente dessa forma, tá? Se a gente conseguir interpretar assim, tudo fica mais fácil, tudo fica mais objetivo, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, vamos sequenciar porque a gente precisa trabalhar. Bom, e claro, a gente viu aqui o referencial, todo e qualquer movimento depende de um referencial. Falamos do deslocamento, da distância percorrida. Toda vez que eu vou medir em quanto tempo você faz um deslocamento ou em quanto tempo você faz uma distância percorrida, o que eu estou medindo? A velocidade. Então, a velocidade, naturalmente, é definida como ΔS por ΔT, onde geralmente o deslocamento é dado em metros, o tempo é dado em segundos e a velocidade é dada em metros por segundo. Vale lembrar quando a gente utiliza aquela dinâmica, lembra? Escalar, fique esperto, tá? Escalar, a gente vai pôr, ó, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, você pode simbolizar, inclusive, todo mundo como ΔS, como a maioria dos livros fazem, sem nenhum problema, não há nenhum erro nisso. Mas a construção, o jeito de fazer é que vai definir o processo. E o mais importante não é a fórmula, é a leitura que você tem dela. Sempre importante, ok? Vamos lá. Bom, só que ΔS em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, é de um sistema chamado Sistema Internacional, também conhecido como Sistema MKS, né? Muita gente gosta de atribuir assim, olha, esse M está ligado a metros, esse S está ligado a segundos, por isso metro por segundo. Em mecânica, esse K tem a ver com quilogramas. Lá em termologia tem a ver com a temperatura Kelvin. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, de forma nenhuma. Essas são associações positivas. O que eu preciso que você tenha cuidado é com a seguinte dinâmica. Olha, tem uma hora que o cara vai usar coisas do seu mundo prático. No mundo prático não usamos metros por segundo, mas sim quilômetros
por hora. Então, como eu faço para transformar quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa? Vamos lembrar que 1 hora são 3.600 segundos. Vamos lembrar que 1 quilômetro são 1.000 metros. Se a gente divide aqui, 36 por 10 dá 3,6. E o que tem a ver? Se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido a velocidade por 3,6. Se eu quiser passar a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Ou então é legal isso, é bem tranquilo. Sim, e só para finalizar essa construção toda, é importante a gente entender também o seguinte: é necessário, gente boa, que você pense, que você racionalize a seguinte ideia. Tem como caracterizar o movimento? Claro, a velocidade é o objeto da caracterização. Então, existe uma questão de trajetória, né? Deslocamento envolve deslocar. Quem se desloca para algum lugar. Se desloca para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Delta S é deslocamento. Então, quando você se desloca a favor da trajetória, qual é a referência para nós natural? De 0 à direita é a favor da trajetória, de 0 à esquerda é contra a trajetória. Então, quando você se desloca a favor da trajetória, né, para fazer uma análise do que ela traz, do que ela é dinamicamente, quando você se desloca a favor da trajetória, como por exemplo aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, observe aqui um sentido da trajetória crescente. Se você se desloca a favor disso, você tem um movimento de velocidade positiva, né, a favor da trajetória, no mesmo sentido, como eu estou usando direção, sentido, a favor da trajetória, no mesmo sentido da trajetória, crescendo os espaços no decorrer do tempo, nós dizemos que esse movimento, essa velocidade, caracteriza um movimento chamado de movimento progressivo, e parece bem óbvio estar progredindo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, progredindo no decorrer do tempo. A ideia é oposta. Se você se opõe ao sentido natural da trajetória, você vai sair de 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, por aí vai. Se você estiver contrário ao sentido da trajetória, a velocidade é representada negativamente, e é uma representação, não um valor, e o movimento vai ser retrógrado ou regressivo. Geralmente usamos retrógrado porque você está retrocedendo na sua trajetória, você está regredindo no processo. Então, o movimento é retrógrado. Então, é fundamental a gente pensar nesse processo, tá? Então, parece bem tranquilo, Marcos, porque a ideia é bem direta. Mas é representativa, né? O que é dizer na nossa vida real? Vamos para um entendimento. O que é dizer que uma velocidade é efetivamente negativa? Dizer que uma velocidade é negativa é dizer que você se desloca no sentido contrário. Dizer que uma velocidade é positiva é você dizer que você se desloca no mesmo sentido da trajetória, tá? É importante lembrar disso aqui. Então, alguém que dá uma ré, alguém na contramão, são indicados com velocidade negativa. Isso não quer dizer que o velocímetro está marcando o negativo. Claro que não. Não existe marcação, medida negativa. Dizer negativo é simbolizar sentido oposto, sentido contrário, contra o natural do movimento. É essa a ideia, tá? Só uma coisinha, gente, um pequeno comentário. O sistema MKS é muito utilizado no vestibular. Ele é o referencial do vestibular. Aqui em quilômetros por hora é um sistema prático, né, do nosso dia a dia, sistema usual. Como nos Estados Unidos você vê milhas por hora. Mas existe um sistema alternativo, quero chamar a atenção que você tenha bastante cuidado com esse sistema alternativo, tá? Que é justamente, nesse sistema alternativo, é um sistema chamado sistema CGS. CGS. Onde esse C, ó, geralmente fazem referência a centímetro. O G faz referência a grama, coisas que a gente não está usando ainda, né? A massa a gente não está usando ainda. E S de segundos, ou seja, pô, Marcos, beleza, S de segundo, tranquilo, não muda nada, né? S de segundo, do MKS para o CGS. Exato, o que muda é o M de metro para C de centímetro. Ou precisa fazer alguma transformação especial? Claro que não. Só é você lembrar que 1 metro tem
100 centímetros. Então, é só fazer a conversão de metro para centímetro ou de centímetro para metro, tá? Que é uma coisa bem mais simples, bem mais básica, bem mais única.